Nós só estamos aqui nessa tarde porque o Senhor, nesta manhã, renovou sobre cada um de nós as tuas misericórdias e elas não têm fim. Por isso nós te louvamos e te bendiremos, ó Pai. Nesse momento quero apresentar nas tuas mãos a vida do teu filho Marquinhos, ó Pai. Ele pela qual o Senhor escolheu nessa tarde para estar sendo um instrumento teu, ó Pai. Que o Senhor possa nesse momento capacitá-lo, usá-lo para a honra e glória do teu nome, Deus. Daquilo que o Senhor falou com ele, ó Pai. Porque é assim que acontece na vida dos pregadores. O Senhor fala conosco, o Senhor ministra ao nosso coração, e o Senhor nos direciona para a gente falar à tua igreja, Pai. Por isso, ó Deus, usa o teu servo nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Amém? Vamos falar um pouco nessa tarde sobre a importância da Igreja de Deus. Importância da comunidade de Deus, da Igreja do Senhor. Principalmente nesses momentos difíceis que nós estamos passando. Momentos de dificuldades, momentos de pandemias, epidemias. Que nós percebemos são crianças que aumentaram a hiperatividade nesses momentos difíceis que nós estamos passando na pandemia. Adolescentes doentes mentalmente. Aumentou a questão da doença por causa do vício em produtos eletrônicos. E a importância da Igreja de Deus nesse momento. Jovens, adolescentes, senhores e senhoras doentes mentalmente. A importância da Igreja de Deus nesses momentos difíceis. Nesses momentos de dificuldades. Nesses momentos que estamos passando. Momentos que a Igreja do Senhor serve como bálsamo. Momento que a igreja tem que estar junta como corpo de Cristo. Não espalhada. A igreja espalha a mensagem de Deus, mas a igreja tem que estar junta como corpo de Cristo. É um pregador muito conhecido. Queria saudar o nosso pastor Leonel que está ali. Seja bem-vindo, pastor Leonel. Está ali no final. Seja bem-vindo em nome de Jesus. É um pastor muito conhecido chamado John Stott. Ele diz que uma das doutrinas mais negligenciadas é a doutrina da igreja. Muitos pensam que é a doutrina da justificação pela fé, ou a doutrina dos últimos dias, que é a escatologia. Eu estava falando isso para os homens na terça-feira. Mas uma das doutrinas mais negligenciadas é a doutrina da igreja. É a doutrina do corpo de Cristo. Ela é negligenciada por muitos crentes, porque muitos não estão nem aí para o corpo de Cristo, para a unidade da igreja, para o corpo de Cristo. Por quê? Porque o corpo de Cristo ele tem que estar junto. Membros não podem estar separados. Aquela coisa que eu venho ouvindo na igreja desde quando eu entrei aqui, 7 anos, quase 8 anos. A brasa não pode estar separada do braseiro. Porque se ela separar, ela vai esfriar. E outra, depois que ela esfria, para ela apostatar e apagar de vez, a chama é bem rapidinho. Por isso a igreja do Senhor tem que estar junta. A igreja do Senhor tem que estar em unidade, em harmonia, vivendo em amor, amor fraternal, amor uns para com os outros. Por quê? Porque não existe igreja virtual. É temporário. Esse momento de pandemia é temporário. Aqueles que estão em casa que nos assistem, você que não pode vir, continue assistindo. Mas não existe igreja virtual. Não existe igreja virtual. Existe a igreja espalhada nos 4 cantos da terra. A igreja de Deus. Mas não existe igreja virtual. A igreja ela tem que estar junta como corpo de Cristo. Coração distante do pulmão, não. Braço sem perna, não. A igreja do Senhor tem que estar junta como corpo de Cristo. Aqueles que têm comorbidades, não podem vir, amém, continue em casa. Mas lembre-se que é temporário. Temporário. É temporário. Como é que nós vamos ter força para sair e anunciar o evangelho da salvação
se nós não estamos vivendo em comunidade. Como Cristo diz, que nós somos um corpo e que Ele é o cabeça, como o apóstolo Paulo diz. Por isso que a igreja ela tem que estar junta. Nesses momentos de dificuldade, não existe igreja virtual. Não existe igreja virtual. Existe igreja local. Existe a igreja espalhada nos 4 cantos da terra. Por isso que ele nos deixa, o escritor de Hebreus, algumas admoestações. Admoestação para você. Ou então pode ser encorajamento. Ou simplesmente uma exortação em amor. Mas ele nos deixa 5. Para que nós possamos preservar o corpo de Cristo. Como igreja do Senhor. Abram suas Bíblias. Na carta, na epístola. Não sei quem é o autor. Os Hebreus, Hebreus 10. A importância da igreja de Cristo. Hebreus 10. Vamos ler do 19 ao 25. Do 19 ao 25. Hebreus 10, do 19 ao 25. Foi a primeira mensagem que preguei para os homens quando a igreja voltou. Hebreus 10, do 19 ao 25. Eu gostaria de ler que os irmãos acompanhassem. A nossa amada irmã Amanda e Camila já colocou aqui no telão, mas acompanhem na Bíblia e deixem sua Bíblia aberta, que a gente vai ver essas exortações. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. A palavra de Deus diz assim: portanto, irmãos, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura, guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animarmos uns aos outros em amor, na prática das boas obras. Não deixemos de congregar, como é de costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora, porque vocês veem que o dia do Senhor, o dia do juízo final, se aproxima. Amém? Louvado seja o nome de Cristo. A importância de mantermos o corpo de Cristo unido, a importância da unidade, a importância de preservarmos a unidade em amor. Olha o que é que o autor diz, versículo 25. Não deixemos de congregar, como é de costume de alguns. Não deixemos de congregar. Esse período é temporário. Não existe igreja virtual, mas a igreja local e a igreja invisível de Cristo espalhada nos 4 cantos da terra. E tem que manter a unidade. E tem que ficar junta como igreja do Senhor. Por quê? Porque aquele que começou, ele finalizará a boa obra na vida da igreja. A igreja tem que estar junta. Ela é um organismo vivo. Vivo. Então, eu e você, nós não podemos voltar às velhas práticas, retroagir, voltar atrás, deixar de vir à igreja, pertencer ao corpo de Cristo. Nós não podemos retroagir, nós não podemos recuar, nós não podemos voltar atrás, voltar às velhas práticas. Era uma das práticas que estavam deixando de acontecer desde aquele começo, do começo da igreja. Alguns já estavam deixando de congregar, alguns já estavam deixando de participar do culto que agrada a Deus. E se o autor está dizendo isso, é porque nós temos que congregar.
é porque temos que estar junto. A importância, ele nos dá essas admoestações, essas exortações, essas advertências, ou esse encorajamento, para que a igreja esteja junta, são 5. Ele vai dizer que agora nós entramos junto na igreja do Senhor. No Antigo Testamento, o sacerdote entrava uma vez por ano, agora nós entramos juntos. Nós agora nos aproximamos de Deus através do sangue de Cristo. Nós agora temos a certeza e nós guardamos firmes a confissão da nossa esperança, a nossa confissão de fé. Ele vai dizer ainda que nós temos que cuidar uns dos outros, animando uns aos outros, consolando uns aos outros. E como é que nós fazemos isso? Só? Não, em comunidade, juntos, como nós estamos fazendo isso hoje, em comunidade. E no final ele fecha, versículo 25, versículo chave. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Como é costume de alguns. Os hebreus, eles estavam voltando atrás. Eles estavam retroagindo. Voltando atrás, retroagindo. E é porque naquela época existia perseguição. Diferente do Brasil, não no mundo. Vou usar a expressão religião. O cristianismo é, como religião, a mais perseguida do mundo. Nós somos mortos, mas diferente do Brasil hoje. Diferente do Brasil hoje, naquele tempo havia tortura. Naquele tempo havia discriminação. Naquele tempo havia perda de emprego se você fosse crente. Mas no Brasil não existe nada disso. Hoje ainda. Aproveitem para vir e participar do culto que agrada a Deus, para cultuarmos juntos como igreja do Senhor. Os dias se passam, os dias são maus. Naquele tempo havia morte. Como aconteceu com o nosso irmão Tiago, apóstolo, morto a fio de espada. Como aconteceu com o nosso irmão Estevão, foi apedrejado. E o cristianismo brasileiro, como é que está hoje? Ele tem que ser modelo, caminhar na frente, dar exemplo. A igreja do Senhor tem que dar exemplo hoje. Essa é uma avaliação para mim e para você, para que nós possamos nos avaliar como igreja do Senhor. O que estamos fazendo nesse período? Eu e você. A intenção do autor aqui é nos incomodar mesmo. É que você fique do jeito que você está aí hoje, olhando. Nessa forma. Quietos, atentos. Mas que incomode, que confronte você. Porque se não confrontar, a palavra de Deus não serviu para você. E esse cristianismo brasileiro é um cristianismo Nutella que não faz a diferença hoje. Qual a diferença que a igreja do Senhor está fazendo hoje? Contexto da carta de Hebreus. Contexto da carta de Hebreus mostra o autor a superioridade de Cristo. Por isso eu e você não podemos voltar atrás. Por isso eu e você não podemos retroagir. Cristo é superior. As tipologias que tinha no Antigo Testamento, ele vinha caminhando e chegou, ele cumpriu tudo. Ele é superior em nossas vidas, ele é suficiente em nossas vidas. A graça dele nos basta. Por isso nós não podemos voltar atrás. O contexto lá no capítulo 6 tinha uns voltando atrás. Experimentaram a graça de Deus, foram iluminados, mas apostataram. Apostataram. E uma dessas preocupações desse autor é justamente essa, do versículo 25. Acontecendo essa velha prática aqui, muitos deixando de congregar. Quem já viu um membro, os pulmões fora do corpo? Tira.
O que é que vai acontecer com esse membro do corpo? Ele vai morrer. Era o que estava acontecendo. Por isso que nessa carta ele mostra aqui, eles estavam se apegando ainda, lembrando os judeus de anjos. E a carta, até o versículo 9 aqui, até o capítulo 9 aqui vai dizer isso. Não, Jesus é superior. Ele é superior aos anjos, ele é superior a Moisés, ele é superior aos sacerdotes, ao Arão, porque ele é o nosso supremo sacerdote agora. Ele agora ministra uma suprema aliança que foi feita com seu sangue. Ele é o próprio Cordeiro que morreu por mim e por você. Como é que nós vamos retroagir? Como é que nós vamos voltar às velhas práticas? Eu e você. A palavra é para mim e para você. Ele é o Cordeiro que foi morto. Nós não podemos mais voltar atrás. Não. Nós não podemos mais voltar atrás. Por isso que ele nos exorta. Deixe sua Bíblia aberta. Versículo 19. Amanda vai colocar aqui. Versículo 19. A primeira exortação. Versículo 19. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Tendo ousadia. No Antigo Testamento, o sacerdote entrava uma vez por ano. Agora nós entramos juntos em adoração. Aqui ele está falando de comunidade. Aqui ele está falando de uma ação coletiva da igreja de Deus, não individual. Eu não sou igreja sozinho. Eu sou habitado pelo Espírito Santo de Deus para viver em comunidade, depois para sair e pregar o evangelho da salvação, sair para fora das quatro paredes. Entramos. No Antigo Testamento eles entravam uma vez por ano, tendo ousadia. Nós entramos agora através do sangue de Jesus. Nós entramos coletivamente. No Antigo Testamento eles não podiam entrar. Eles poderiam entrar uma vez por ano no Santo dos Santos para fazer propiciação, para fazer expiação pelo pecado do povo. Agora o próprio Cordeiro veio e ele expiou, pagou, propiciou o seu pecado. Ele pagou o preço do seu pecado, ele pagou a culpa do seu pecado. Como é que nós vamos retroagir, voltar atrás agora, deixar de participar desse corpo que é de Cristo? É de Cristo. O sacrifício dele é completo, perfeito. O sangue dele derramado naquela cruz. Olha o que é que ele diz, pelo sangue dele. Versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez, ousadia, para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de quem? De Jesus. Ele derramou até a última gota para que você estivesse aqui hoje. Não é por acaso que nós nos reunimos como igreja do Senhor, como igreja de Deus. Se você está voltando a essas práticas, você está cometendo um erro. Um erro. Nós entramos hoje pelo sangue de Jesus e agora nós temos o quê? Redenção completa. Nós temos agora o que? Perdão de pecados. Nós temos o que agora? Propiciação. Fomos lavados. Nós temos o que agora? Salvação. Pelo quê? Pelo sangue de Jesus, que foi derramado por você até a última gota. Até a última gota. O véu foi rasgado com autoridade, não foi de baixo para cima, mas de cima para baixo. A morte de Jesus já estava programado desde a fundação do mundo. É a autoridade de Deus, não é a minha autoridade, mas a autoridade de Deus. A autoridade de Deus. A autoridade de Deus, o véu foi rasgado. E como é que nós entramos agora juntos? Nós entramos juntos. Nós entramos na igreja de Deus em adoração. Nós entramos na igreja de Deus em comunhão. Nós entramos fazendo uma atividade coletiva, comunitária. Nós entramos para cultuar o único Deus verdadeiro.
Não há falsos deuses, mas o único que é honra, que é digno de honra, glórias, louvores e adoração. Nós entramos com intrepidez, ousadia para adorarmos juntos, em comunidade. Isso não quer dizer que você não possa fazer isso individualmente, fora da igreja, mas aqui é diretamente para a igreja do Senhor. O contexto, tendo ousadia. No Antigo Testamento, se o sacerdote não estivesse em santidade ou purificado, ele era morto. Agora nós entramos com ousadia na presença do Senhor. Com ousadia na presença do Senhor. Como é que nós entramos e por que nós entramos? Versículo 20, bote aqui, Camila. Versículo 20, nós entramos agora sim, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, pela sua morte. Nós entramos agora pelo novo e vivo caminho, pelo seu sangue, pela sua carne, que foi castigada, que foi dilacerada naquela cruz por você. Como é que você vai retroagir agora e deixar de não vir ou de não participar da igreja de Cristo, do culto de Cristo, do culto que agrada a Deus, depois que Ele fez isso por você, esse sacrifício perfeito e imutável? Pense. E repense. Como é que eu e você podemos voltar atrás? Como igreja do Senhor, como nós podemos voltar atrás? Nós entramos sem receio pelo novo e vivo caminho. Nós entramos sem receio na casa do Senhor. É isso que ele diz no versículo 20 nós botamos aí, pelo novo e vivo caminho. Aí ele vai para o versículo 21 agora e diz assim: tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, tendo um grande sacerdote de Deus, nós entramos juntos na igreja de Deus para louvar a Deus, para ser servos de Deus, porque agora nós somos a própria casa habitada por Ele, pelo Espírito Santo de Deus, que é a terceira pessoa da Trindade. Nós entramos pelo vivo e novo caminho, nós entramos em adoração. Segunda exortação, foi só a primeira aí. Segunda exortação, versículo 22, Camila. Nós nos aproximamos. Nós nos aproximamos. Essa é a segunda exortação. Essa é a segunda administração para você. Nós nos aproximamos como? Com um coração sincero. Nós nos aproximamos com a plena certeza da fé. Eu já falei isso, vou falar novamente. No Antigo Testamento era impensável. Poucos entraram na presença de Deus. Poucos tiveram esse privilégio que nós estamos tendo hoje. E quando eles entravam com temor e tremor. Com temor e tremor. Abacuque disse: os meus ossos aprudeceram. Quando eu entrei na presença de Deus. Daniel passou uma semana abatido. Moisés tirou as sandálias e se ajoelhou. Quando Deus estava ali no Monte Sinai, com aquela sua glória, ninguém teve coragem de subir, porque seria fulminado. E aquele povo disse: sobe, Moisés. Sobe, porque nós não aguentamos. E hoje você pode estar aqui, hoje nós nos aproximamos de Deus. Hoje, agora, nós nos aproximamos, nós temos acesso a Ele. Nós temos acesso a Ele, nós somos encorajados livremente a estar na presença de Deus. Com temor, sem medo da morte mais, porque nós não seremos mais fulminados, porque Cristo pagou o preço. Nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro de Deus. Nós agora podemos nos achegarmos a Deus por causa do que Cristo fez por nós, por mim e por você. Nós nos acheguemos através do que Cristo fez.
através do seu sangue, como nós estávamos fazendo hoje com um grupo de louvor, louvando a Deus, encorajando uns aos outros em amor, ouvindo a palavra de Deus, através da sua palavra, nós já ouvimos hoje, orando por aqueles ainda que não foram alcançados por Deus, pelos seus familiares, uma ação coletiva, nós nos aproximamos-nos, é uma ordem, é um mandamento, juntos, como igreja do Senhor, para fazer as nossas petições. Por quem? Pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu marido que está enfermo, ou por quem for. Nós nos aproximamos como família de Deus, para orarmos pelos nossos irmãos, para orarmos pelos necessitados. Nós nos aproximamos-nos. É um mandamento, é um imperativo do escritor da carta aos Hebreus. Tudo isso, como é que nós fazemos? Olha o que é que ele diz aí. Com o coração sincero. Nós nos aproximamos de Deus com o coração sinceros, confiante. Quando ele diz com o coração sincero, é que nós nos achegamos a Deus agora sem hipocrisia. Nós chegamos até a Deus com o coração sincero, pela fé. Pela fé que é dom de Deus, com o coração sincero e pela fé. Pela fé, dom de Deus. A fé, a mão que se estende para receber de graça o que Deus está nos dando através da morte de Cristo. Pela fé. É isso que nós fazemos, e Ele agora faz o quê? O nosso Deus, Ele nos acolhe, Ele nos recebe, Ele tem prazer em seus filhos. Como é que nós entramos na presença de Deus? Olha aí, com o coração purificado de má consciência. Nós entramos com o coração sincero e com o coração purificado de má consciência. Porque quando o cristão ele está com má consciência, o Espírito Santo de Deus acusa. Ou não acusa? Usa. Ele faz, o sinal de alerta, quando o crente está pecando, o sinal de alerta. Por isso, nós entramos com o coração sincero. Com o coração sincero, porque o Espírito Santo de Deus nos alerta agora, e ele vai mais. Com coração sincero e lavado o corpo com água pura, com coração purificado, lavado o corpo com água pura. O que é que significa isso? Vestes novas, novo nascimento. O velho homem não existe mais. Nós entramos agora na presença de Deus purificado em santidade, para adorarmos como igreja do Senhor. Alguns autores, eu lendo aqui, Batista diz também que tem a ver com o batismo, com o Espírito Santo, que é simbólico. Morremos para o pecado, vivemos para Cristo. Mas o ponto central aqui é a santidade. O velho homem não existe mais. Terceira admoestação. Versículo 23, Camila, bota aqui, Amanda. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel para... Terceira exortação. Guardemos firme a confissão da esperança. O que é esperança? Esperança que os homens lhe dão, pode ser que ela não aconteça. Não é verdade? Quando nós esperamos por alguém às vezes pode fazer um compromisso com você e você vai continuar esperando. Nunca vai se cumprir. Mas esperança na Bíblia é a certeza. O que Deus começou, Ele finalizará. O que Ele prometeu, Ele irá cumprir. O que é que Ele vai cumprir em nossas vidas e já cumpriu? Perdão de pecados, você já tem. Vida eterna, você já está no antegozo da glória de Deus.
e breve estaremos na casa do Pai, junto com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, esperança são as garantias de Deus em sua vida. E elas são todas as garantias, todas as certezas no seu tempo. Não, no tempo dele. Ele prometeu, ele é fiel para cumprir. São essas as garantias de vida eterna. A garantia que você vai ressuscitar dos mortos no dia do Senhor. E que estaremos juntos na casa do Pai. Porque ele já foi na frente preparar lugar para mim e para você. Por que tudo isso? Como é que eu e você voltaremos atrás? Como é que eu e você vamos retroagir, igreja do Senhor? Como é que eu e você, vou usar uma palavra mais dura, vamos nos acovardar? Como é que eu e você vamos retroceder, igreja do Senhor? Essas são as exortações. Como é que nós vamos voltar atrás? Olha o que é que ele diz aqui. Está aqui espetacular, eu lendo da madrugada. Quem fez, pois aqui dá continuidade no que ele estava dizendo. Pois quem fez a promessa é fiel. A promessa feita por você não foi por homens, não foi por pessoa, mas foi pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E ele não é homem, nem filho do homem para que minta, e nem para que se arrependa. E ele começou e ele finalizará. Ele finalizará a boa obra em sua vida. Ele não é homem, nem filho do homem para se arrepender. Ele não é homem, nem filho do homem para que minta. Mas ele é o Criador de todas as coisas. Pois quem fez a promessa é fiel para cumprir. Por isso que ele nos encoraja, como igreja do Senhor, para estarmos juntos, sem vacilar. Guardemos firmes a confissão da esperança. Meu irmão, não desanime, não volte atrás, não abandone a sua confissão de fé. Por causa de pandemia, não. Por causa de pandemia, não. Por causa de pessoas, não. Abandone a sua confissão de fé. Por causa de família, não. Abandone a sua confissão de fé. Por quê? Pois quem fez a promessa é fiel para cumprir. Quem fez a promessa é fiel para cumprir. Quarta exortação. Quarta admoestação para a igreja do Senhor. Quarto encorajamento. Isso é em amor que o autor faz. Em amor. Eu senti chicote a semana toda. Mas depois disso tudo, são promessas de Deus em nossas vidas. Promessa de Deus. Versículo 24, Amanda. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e na prática da boa obra. A minha versão está assim. Ela diz assim: cuidemos também de nos animarmos uns aos outros na prática das boas obras. Está na NAA. O que é que ele está dizendo? Meus irmãos, nessa caminhada aqui, tá? Essa caminhada bem curtinha, a caminhada da igreja, 2000 anos atrás. O irmão Ayrton gosta de números exatos. Estamos em 2021, né? A irmã Ayrton diz, há 2021 anos atrás. Há 2000 anos atrás. Já começou, muitos foram perseguidos para que nós pudéssemos estar aqui hoje, para que essa palavra chegasse aqui hoje. Muitos foram mortos, perseguidos, passaram por dificuldades. Muitos e muitos e muitos. Pressões, adversidades.
mas muitos. Por isso essa palavra, para que nós possamos estar juntos, nos animando uns aos outros. Muitos passaram por isso, mas ao mesmo tempo, muitos não aguentaram a pressão. Muitos negaram Jesus. Muitos negaram Jesus. E muitos hoje, não estão prontos ainda para passar por perseguições, para passar por pressões, para perder bens, como eu já vi homens de Deus perdendo aqui nessa igreja, para perder a saúde, como eu já vi homens de Deus perdendo aqui nessa igreja. Muitos não estão prontos ainda para perder famílias. Muitos não estão prontos para perder a sua liberdade. Muitos não estão prontos para perder a sua própria vida. Por isso, a exortação nesses tempos difíceis, para estarmos juntos, cuidemos também de nos animar uns aos outros. É essa a exortação. Como é que eu faço isso só em casa? Como é que eu faço isso só em casa? Animando uns aos outros em amor. Encorajando uns aos outros em amor. Recebendo as necessidades uns dos outros em amor. Amando uns aos outros com o amor que a Bíblia manda. Ajudando os necessitados em amor, começando pela casa de Deus, consolando os abatidos. Há muitos abatidos na igreja, com problemas familiares, ilutados, que perdeu pessoas ou que já perderam. Você, meu irmão, além de evangelizar, além de levar a palavra de Deus, além de participar do culto público, você é um consolador. É um consolador. Você tem que consolar os abatidos, os que estão passando por necessidade. Animemo-nos uns aos outros no amor, na prática da boa obra. Eu vou pedir a Amanda para colocar um texto. Eu só botei a referência aqui, eu não ia ler. Como eu falei de consolação, vou pedir ela para colocar aqui. Eu nunca fiz isso, mas vou pedir à igreja para a gente ler isso aqui junto. Amanda, coloque aí, por favor. 2 Coríntios 1, versos 4 e 5. Eu quero ler junto com a igreja. Vai estar aqui no telão, ó. 1 Coríntios 1, 4 e 5. Você é um consolador. Vamos ler aqui, igreja do Senhor. Vamos lá. Você é um consolador. Você não só é um membro da igreja do Senhor, não. Palavra. Isso aqui vai lá na minha alma. Mexe com toda a minha estrutura. Ele nos consola em toda tribulação. Que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Aí ele entra e fecha assim com chave de ouro. Ele diz: porque assim como transborda o sofrimento de Cristo, assim também por meio de Cristo transborda o nosso consolo. Você é um consolador. Voltando lá, Amanda, versículo 24.
Hebreus 10, 24. Animemo-nos uns aos outros. Animemo-nos uns aos outros. Nós somos consoladores. Nós temos que lembrar que nós temos algo superior, maior, que nos espera. Somos peregrinos aqui, passageiros. As mansões celestiais nos aguardam. Novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém celestial nos aguarda. E o melhor é o que está lá, Cristo Jesus nosso Senhor. Seja um consolador. Seja um consolador. Por isso que eu e você não podemos deixar de congregar, como é de costume de alguns, não. Como é que nós vamos fazer isso agora, hoje? Seja um encorajador, meu irmão. Anime uns aos outros. Em amor, animando uns aos outros. Em amor, na prática das boas obras. Juntos. São exortações para a igreja. E nós fechamos com o versículo-chave, versículo 25. Não deixemos de congregar, como é de costume de alguns. Não deixemos de congregar, como é de costume de alguns. O que é congregar? Estamos fazendo aqui junto uma reunião dos santos, uma reunião daqueles que nos visitam, que vão fazer parte, que estão fazendo parte dessa reunião. Congregar a reunião dos santos e daqueles que nos visitam. Isso é congregar. Nós não podemos deixar de congregar. Isso já estava acontecendo desde a época dos apóstolos. Eles se congregavam onde? Nas casas. Mas a partir do século IV, eles começaram a congregar nas igrejas, nos templos. Eu e você, meu amado irmão, não podemos abandonar essa prática e doutrina cristã da igreja, eclésia, eclesiologia. Eles estavam abandonando, eles estavam deixando de ir para a igreja, eles estavam retroagindo, eles estavam voltando a hábitos pecaminosos. Aqueles mesmos que um dia disseram assim: eu aceito Cristo como Senhor e Salvador, apostatando, brasa fora do palheiro. Se ela sair, ela apaga. Se Deus não trouxer de volta para ela pegar fogo, ela vai apagar de vez. Não podemos deixar de congregar. O corpo é um. Nós somos os membros. E se o autor está dizendo isso, é porque é o certo a fazer. Por isso essas admoestações. Não deixemos de congregar, não deixemos de participar de quê? Da Assembleia dos Santos. Aí nós nos fortalecemos. Como é que nós vamos aprender a evangelizar? Eu quero evangelizar, eu quero evangelizar. Não sabe de uma doutrina para falar de Deus. Venha para a igreja do Senhor, onde você tem um mestre que está lhe ensinando. E você tem cristãos preparados, que está preparando para depois você sair e ir para lá, para o Cavaco mais Francisco, ir para o IPA mais Gonzaga e Renato, ir conosco lá para o Moraes, ir com Giliardi para a Serra do Moraes. Não deixemos de congregar, como é de costume de alguns. Tudo isso que o autor falou aqui, você pensa que você faz só? Não. Comunidade, entremos. Aonde? No Santo dos Santos, que hoje é a igreja do Senhor. Temos acesso por Cristo. Guardemos o que é a firme esperança que Deus prometeu e Ele é fiel para cumprir. Fazemos só? Não, como igreja. Animando uns aos outros. É só? Não, é em comunidade. Exortemos uns aos outros. Encorajamento na prática do amor.
Tudo isso que o autor está dizendo é em comunidade, meu amado irmão. Em comunidade. Respeitamos o momento da pandemia. Aqueles que estão para tomar a segunda dose vão tomar. Nós lutamos para manter o corpo de Cristo. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. Ele sabe da intenção do seu coração. Estou com medo? Está com medo? Respeitamos. Mas tenha medo daquele que pode matar sua alma. Não que pode matar o seu corpo. Você está quebrando a vida normal, o acesso normal. Baixa do Estado se intrometer na igreja do Senhor. Por isso que o pastor Paulo Júnior disse que essa é a pior geração de crentes do mundo. Porque está se acovardando, está retroagindo, está voltando atrás. Por que tudo isso? Por que todas essas exortações? Por que o autor fala tudo isso? Para mim e para você. Para mim e para você que está aí assistindo em casa. Para mim e para você que estamos aqui na igreja do Senhor. O que é que ele diz no versículo final aqui no restante? Pelo contrário, façamos a demonstração. Aí ele termina. Ainda mais agora que vocês veem que o dia, está todo maiúsculo aqui, mas o dia do Senhor, se tivesse normal, fez em maiúsculo. Porque o dia se aproxima. O dia de quê? O dia do juízo final. Ele está próximo, é só ver os sinais. O dia de quê? O último dia da raça humana. O último dia da história da humanidade. O Dzinho aqui é maiúsculo. O último dia se aproxima. Por isso, é esse alerta para não deixarmos de congregarmos. Os sinais estão aí. O amor de muitos se esfriando. Nós percebemos e vemos pandemia. E Jesus falou nos princípios das dores. Está se intensificando as dores. O dia do juízo final se aproxima. O último dia da raça humana se aproxima. Por isso eu e você temos que estar o quê? Juntos, como igreja do Senhor. Juntos, como igreja do Senhor. Porque, o que é que Pedro diz? Interessante, o apóstolo Pedro, né? Você vê, quando ele começa e como termina, ele diz, meus filhos, como o pastor Hélio gosta de dizer, filhinhos, vocês são pedras vivas. Pedras vivas. O que é que o apóstolo vai dizer? Você é casa, templo e morada do Espírito Santo. Meu irmão, vou dizer uma coisa para você. Você não nasceu para viver sozinho. Uma igreja não é feita por um membro só. São membros. Por isso que Paulo usa o corpo, vários, todos importantes, a multiforme graça de Deus, pessoas diferentes. Um corpo, vários, a diversidade. Deus vai trabalhando o temperamento de um. De vez um de um, quanto um fica com a cara com raiva. Eu me lembrei que eu vi Michele um dia. Vi Michele sexta-feira no casamento. Michele que nos acompanhou aqui, ela disse, uma vez olhou para mim, ela estava conversando na igreja, ela disse, irmão Marcos, eu saí furioso da igreja do Senhor com o senhor, com a sua pregação. Furiosa. Eu disse, foi mesmo? Foi. Aí ela disse, mas depois eu entendi. Eu disse, amém, irmã. Não vou nem perguntar o que foi, mas depois eu entendi. Eu trago algumas aplicações para que nós terminemos. Para as nossas vidas. Algumas aplicações. Qual o benefício de congregarmos? De não deixarmos de congregar, como é de costume de algum. Primeiro benefício, porque nós somos fortalecidos no Senhor.
Essa é a primeira aplicação. Quais os benefícios? Porque nós temos esperança. De quê? De vida eterna. De quê? De que um dia nós estaremos com Deus. Nós temos todas as certezas. Pode estar doendo agora, está doendo, mas aquele que começou, ele finalizará. Ele finalizará a boa obra em sua vida. O que é que Jesus diz? É uma aplicação, tá? O texto quer dizer outra coisa. Mas ele diz assim: onde tiver 2 ou 3, ali estarei, reunido no meio deles. Isso é importante. É um dos pontos importantes da aplicação. Nós temos que lembrar que a Bíblia fala, que a Bíblia diz que nós temos que obedecer às autoridades. Mas a maior autoridade em nossas vidas é o próprio Deus. A maior autoridade em nossas vidas é a palavra de Deus. Então, essas autoridades constituídas por Deus, elas não podem abusar. Elas não podem passarem dos seus limites. Primeiro obedecemos a Deus, depois as autoridades constituídas por Ele. Esse é um ponto que eu queria deixar. Outra aplicação para mim e para você. Nada substitui o culto público. Virtualmente não substitui. Nada substitui o culto público. Então, pegando o que eu disse sobre as autoridades lá, nossa lealdade tem que estar a quem primeiro? Tem que ser a quem primeiro? A Deus. Pertence a Deus e a sua palavra, porque ela é nossa regra de prática fé. Depois as autoridades, se eles extrapolarem, nós obedecemos a Deus. Já estão extrapolando. Tem alguns advogados aqui. Eu até peguei e coloquei isso aqui. O que é que diz a nossa Constituição brasileira? Para trazer como aplicação, tá? Está lá no artigo 5º. Depois você pode ver, se você quiser marcar lá. O que é que fala de culto? O que é que fala desse momento que nós estamos fazendo aqui? Artigo 5º da Constituição, no parágrafo 6, diz assim: estipula ser inviolável a liberdade de consciência e de crença. Aí veja aqui o que é que diz nossa Constituição. Assegurando o livre exercício dos cultos religiosos e garantindo na forma da lei e da proteção os locais de cultos e as suas liturgias. Temos as garantias também da lei do homem. Eles estão rasgando, né? Rasgando. A lei de Deus, eles não estão nem aí, os pagãos. E a dos homens também, eles já estão rasgando. Por isso, nós obedecemos a Deus em primeiro lugar. Por isso, nada substitui o que eu e você estamos fazendo agora, cultuando a esse verdadeiro Deus, juntos, com irmãos, como família. Você que nos visita hoje pode fazer parte dessa família espiritual de Deus. Que privilégio! Isso vai acabar. Está com 8 anos que eu escuto isso. Essa mensagem de pastor Hélio. Os dias estão... Vai se acabar. Aproveite. Estar juntos como igreja do Senhor. Aproveite esses momentos. Porque tudo isso só acontece através do que Ele fez por nós. Como foi dito lá, pelo novo e vivo caminho. Quem é esse caminho? Jesus. Quem é que lhe pode dar vida? Jesus. Jesus. Depois uma palavra puxada dessa que o autor nos dá. Queria encerrar com algumas palavras de esperança para você, meu amado irmão que nos assiste, que não está podendo vir para o culto, para aqueles que são cristãos, que estão aqui conosco, que nos assistem em casa também, para você que não é crente ainda. Há esperança em Cristo, há esperança no meio das calamidades. O apóstolo São Paulo vai dizer que há esperança.
Porque a esperança produz perseverança, capacidade de aguentar firmemente esses momentos de adversidade, e produz experiência, nos deixa maduro, e produz esperança, e esperança é a certeza que Deus começou e Ele finalizará a boa obra em sua vida. Há esperança para você em Cristo, porque Ele morreu e Ele já pagou todos os seus pecados, você só precisa crer. Há esperança porque Cristo ressuscitou dos mortos. Há esperança porque Cristo vive e nós vivemos por meio dele e para ele hoje. Há esperança em Cristo porque é ele que reina e a soberania do universo está em suas mãos. Há esperança em Cristo porque agora nós colocamos o seu reino em primeiro lugar. E porque as demais coisas nos serão acrescentadas. Há esperança em Cristo. Há esperança em Cristo. Há esperança para a igreja do Senhor. Porque desde 2000 anos atrás, a igreja do Senhor cresce nas tribulações, nas perseguições. Você tem que perseverar até a morte. Não há coroa sem cruz. Há esperança. Há esperança para você nas dificuldades. Há esperança para aqueles que estão doentes, para os enfermos, porque Deus não mudou. Ele é o Jeová Rafa, o mesmo do Antigo Testamento, aquele que cura as nossas almas, aquele que cura as doenças físicas. Ele continua sendo Deus. Há esperança para você. Há esperança porque Cristo vive, como foi cantado aqui. Nós podemos crer no amanhã. Há esperança, meu amado. Não deixe de congregar, como é de costume de alguns. Como eu falei no começo, se você não pode, está aguardando, tem idade avançada, está chegando a hora de voltarmos, valorizarmos, para podermos sairmos, anunciar aquele que vive, aquele que nós podemos crer que o amanhã virá e será melhor. Aquele que não é crente ainda, eu convido você a participar dessa família de Deus, a confessar Jesus, onde quer que você esteja ouvindo aí pela internet, confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, confessar que Ele é o Rei da glória, que Ele é o Rei por excelência, confessar que Ele é o nosso único e suficiente Salvador, porque Ele morreu, mas triunfou sobre a morte, está à destra de Deus Pai, e Ele intercede por você, só Ele pode fazer mediação. Eu lhe convido nessa tarde para você confessá-lo. Não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. Amém, meus irmãos? Vamos orar em nome de Jesus. O ministério do louvor depois pode terminar cantando, porque Ele vive e podemos crer no amanhã. Mas eu vou orar em nome de Jesus. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Pai, nessa tarde, pelo teu amor, porque tu deixa, ó Deus, os teus mandamentos para nós. Como igreja do Senhor, nós somos um corpo de Cristo, um corpo de Cristo. E nós estamos juntos, ó Deus, por causa do sacrifício do teu Filho amado Jesus Cristo na cruz do Calvário, pelo que Ele fez por nós, derramando a última gota de sangue, cumprindo cabalmente a vontade do Pai. Ó Deus amado, com grande misericórdia, com grande amor que Tu nos amou, Pai, nós Te louvamos nessa tarde, nessa noite que se inicia, porque é graça, nós não merecíamos estarmos aqui, que a Tua igreja possa valorizar o Teu corpo, o corpo de Cristo. Tu és o cabeça que direciona a Tua igreja. Pode estar doendo para alguns, mas a Tua palavra diz que não cai uma folha da árvore que não esteja na Tua soberania, que não cai um pardal do céu que não esteja na Tua soberania. A Tua palavra vai dizer que Tu conhece todas as estrelas do céu pelo nome delas. A Tua palavra diz que Tu sabe
todos os cabelos que contém nas nossas cabeças. Ó Deus, Tu reinas sobre as nossas vidas, que nós possamos estar quebrantados, contritos diante de Ti, que nós possamos ser uma igreja ousada para pregar o evangelho da salvação. Capacita homens e mulheres, porque Tu não nos deu o espírito de covardia, mas de ousadia, amor e poder. E nós Te louvamos nessa tarde pelo Teu grande e imenso amor, que Tu nos amou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu Seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Perdoa os nossos pecados nessa tarde, Pai Santo, que nós possamos estarmos dispostos para viver como igreja do Senhor, para viver para glorificar o Teu nome, para viver para fazermos missões aqui na terra, alcançando vidas que estão sendo perdidas. E o amor de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a consolação do Santo Espírito esteja conosco, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas. Nos leve em paz para os nossos lares. Em nome santo de Jesus. Ministério do Louvor. Amém. Vamos nos colocar de pé, igreja. Vamos finalizar esse culto louvando e adorando o nome do Senhor. E vamos iniciar esse hino de uma forma diferente. Eu convido toda a igreja neste momento a iniciarmos esse louvor pelo refrão. Vamos cantar? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Deus já falou muito aos nossos corações nesta tarde. Amém, irmãos? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho, Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz morrer por meus pecados e por teus pecados, mas Ele ressurgiu e vivo com o Pai está, e vivo com o Pai está. Toda a igreja, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive.
E quando enfim